Eu era uma criança de 10 anos que assistia a muitos filmes, e vendo as mulheres sensuais, nasceu um desejo de ser igual a elas. Um espírito da sensualidade viu essa abertura no meu coração de querer ser igual às atrizes. Esse espírito me possuiu ainda criança. Comecei a andar toda maquiada e com roupa curta. Comecei a me aproximar de homens mais velhos. E comecei a me prostituir com os adultos escondida de meus pais. Eu conheci amigas feiticeiras, e iniciei no vodu e na magia negra para conquistar o homem que quisesse. Cresci na feitiçaria e fui aperfeiçoando o dom oferecido pelo diabo. Sou uma ex-satanista praticante de vodu, hoje convertida pelo poder de Deus. Viajei para a Europa e os Estados Unidos em busca de grandes clientes que tinham muito dinheiro para contratar os meus serviços. Passei fome no meu país e sonhava em ganhar muito dinheiro. Fui chamada para fazer pactos com pessoas ricas quando viajei para os Estados Unidos. Fiz pactos com pessoas famosas como atrizes, atores e cantores que estavam começando a carreira na época, e desejavam alcançar muito sucesso. Grandes empresários, donos de empresas de aviões, carros e também dono de canais de televisão. Todos eles traziam crianças pequenas para fazerem rituais de sacrifícios. Sangue de criança inocente tem muita força no mundo das trevas, e o sangue de moça virgem é importante na magia negra. Esses homens pagavam para os ladrões sequestrarem as crianças nas ruas e na saída das escolas. Às vezes as crianças saíam para comprar alguma coisa e não voltavam para as suas casas. Crianças que vivem na rua são alvos desses criminosos. Cantores, atrizes e atores em busca de mais sucessos não poupavam as crianças em sacrifícios. Os donos de canais de televisão ofereciam sacrifícios para ganharem audiências. Esses homens são capazes de pagar caro por isso. Todo o dinheiro que entra através dos comerciais vai para os rituais de sacrifícios de oferendas. Até o dinheiro das programações evangélicas, das ofertas que o povo dá para o evangelho ser pregado. Os donos das emissoras gastam muito dinheiro com os sacrifícios. Eu falo para todos os pastores evangélicos que dão dinheiro para manter as suas programações na televisão. Estejam conscientes todos vocês que esses dinheiros das suas programações vão para o altar negro. Eu já recebi esses dinheiros dos donos das emissoras. O pastor dava milhões de dólares para sua programação não sair do ar. Depois, parte desse dinheiro era para o ritual no altar que fica perto da torre de transmissão. Uma casa reservada somente para sacrifícios, modelos de passarelas, dançarinas de programas de TV, grupos de danças. Todos esses ofereciam as suas almas a Satanás para terem sucesso, fama e dinheiro. Eu fui mediadora de todos os pactos na época. Ganhei muito dinheiro fazendo pactos de sangue em rituais para a fama. Quando o demônio incorporava em mim, eu tirava o sangue das pessoas para realizar os pactos. Um pequeno corte no braço da pessoa, eu chupava o sangue incorporada. Por causa dessa prática de beber o sangue, fui contaminada pelo vírus da AIDS. Um feiticeiro que desejava tomar os meus clientes. Eu joguei um feitiço que deixou gravemente ferido. Quando ele ficou internado e iria passar por uma cirurgia, eu fiz um ritual de morte para o feiticeiro. Quando o médico foi fazer a cirurgia, ele foi incorporado por um demônio, e na hora da cirurgia cortou uma veia que causou uma hemorragia, levando o homem à falência. O médico não se lembrava de nada, e ainda disse que nunca cometeu um erro cirúrgico tão grave em 30 anos de medicina. A minha conversão foi em uma igreja de um falso pastor. Esse pastor era um charlatão, nunca pregava a verdade, e todos os seus argumentos eram de arrancar dinheiro dos membros. Quem não dava dinheiro não recebia bênçãos. Esse era o tema de suas mensagens. Um dia, esse falso pastor estava pregando uma mensagem de prosperidade. Eu ainda era uma feiticeira, e estava nesse dia em sua reunião. Algo aconteceu naquele momento. Por causa de mim, eu tinha que ouvir outra palavra e não aquela. Algo assumiu o seu corpo, e ele mudou as suas palavras, trazendo uma mensagem espiritual e edificante, deixando a igreja admirada. Aquela palavra entrou no meu coração e naquela noite eu me converti. Ele havia pregado contra sua própria doutrina sem querer. Foi o Espírito Santo que tomou a sua boca. Eu creio que Deus usou a sua boca igual usou a da jumenta para falar com Balaão, em uma língua que proferia mentiras.
Deus usou para me salvar do engano de Satanás. Depois daquela mensagem hoje eu sirvo a Deus. Nem o falso pastor sabe o que pregou naquela noite, ele nem se lembra dessa mensagem, e foi através dela que muitos membros saíram, porque a palavra foi dura para todos os que estavam atrás de bênçãos financeiras. Aquela mensagem foi diferente, não era o pastor, ele pregava com os olhos fechados, ele nunca pregou dessa maneira, sempre anotava no papel o que iria falar, e sempre entregava a mensagem com os olhos abertos. Joguei todas as imagens dos santos no lixo, e a casa de ritual satânico foi cedida para a igreja. Fiz 21 dias de orações diariamente sem interromper. Fui arrebatada ao reino do céu nesse período de orações. Jesus estava na porta estreita do céu e me recebeu. Ele me levou em uma sala, e vi um compartimento e uma grande chave de ouro junta com uma corrente gigante que brilhava. E também vi um objeto estranho que refletia uma luz como uma pedra preciosa. O Senhor disse que aquele objeto era o selo que irá imobilizar o corpo de Satanás, e neutralizar os seus movimentos. A corrente que eu vi é a que vai prender Satanás por 1000 anos no abismo para a terra ter paz. E a chave que vi é a que vai trancar o portal do abismo para ele não subir para a terra. Tive várias visões no céu de muitas igrejas. Eu vi igrejas com os seus altares decorados com desenhos animados. Jesus disse que o altar está sendo oferecido às imagens de desenhos. Isso é idolatria aos deuses em forma de desenhos. Vi mais idolatria nos altares como a tela de televisão em cima dos púlpitos. Uma igreja estava com uma tela de televisão passando o filme de Jesus. A outra igreja também tinha uma tela de televisão passando propaganda da igreja. O Senhor disse: esses são altares dos demônios erguidos nos púlpitos. O anjo me levou até a minha igreja, e foram reveladas coisas terríveis. Obreiros solteiros desejando mulheres casadas. O pecado da cobiça estava aflorando dentro da minha igreja. Cristãos casados traindo as suas esposas em oculto. Casais adulterando e traindo seu cônjuge. Todos esses casais congregavam comigo. A juventude da minha igreja estava em fornicação com pessoas que não servem a Jesus e não congregavam conosco. A esposa do pastor também era desejada pelos membros, e o próprio pastor sentia um desejo ardente por uma moça solteira. Quando passei as revelações para minha igreja, fui expulsa e desmembrada dela. O anjo me revelou que as Bíblias iriam ser tiradas aos poucos das editoras, dando lugar para as Bíblias de estudos dos falsos profetas e os seus livros. O governo estabelecerá leis que são contrárias à palavra de Deus, como o casamento homossexual. Se a igreja não cumprir essas leis, serão fechadas. As igrejas serão obrigadas a fazerem casamentos do mesmo sexo. As leis governamentais irão mudar para pior, e serão contrárias à palavra de Deus. Que venhamos estar preparados para o grande mal que virá sobre a terra. O inferno inteiro irá se levantar contra a igreja nos últimos dias. Isso acontecerá antes da grande tribulação. Quando o anticristo chegar, os templos das igrejas serão tomados, e os pastores que não entregarem os templos terão que fugir. O governo fará grande perseguição ao povo de Deus, e muitas igrejas que antes adoravam a Jesus fecharão as suas portas. O anjo também me mostrou muitas orações de crentes paradas nos ares. Elas não subiam por causa de uma parede. Eu perguntei o porquê essas orações não subiam para o céu. O anjo me respondeu: essa barreira é o pecado de suas vidas que impede que as suas orações venham a subir. As orações pecaminosas não sobem, e não chegam até a Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu oro a Deus por todos os que ouvem esse testemunho para o despertamento da igreja. A paz e a graça permaneçam conosco. Amém.